Olá, turma, tudo bem com vocês? Não se esqueçam que ao sair de casa, se necessário sair, utilizem a máscara e estar sempre higienizando as mãos e o antebraço com água e sabão. Turma, aumente o som do computador ou utilize fone de ouvido para me ouvir melhor. Ou qualquer outro problema, faça a leitura do conteúdo deste vídeo junto à elaboração da atividade proposta. História da ginástica. A ginástica, enquanto atividade física, tem suas origens na antiguidade, uma vez que os exercícios típicos do desporto já eram desempenhados pelos homens pré-históricos com o intuito de se protegerem de ameaças naturais, sendo realizada no âmbito das danças sagradas, por volta de 2600 a.C., especialmente em civilizações orientais. Os exercícios da ginástica passaram a fazer parte de festividades, jogos e rituais religiosos. Ginástica geral. A ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas, e envolve a prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade e coordenação motora para fins únicos de aperfeiçoamento físico e mental. Ginástica geral é um esporte. Ela é um esporte. Sim, é um esporte assim como futebol, basquete, natação, judô e etc. Ginástica geral é um esporte. Sim, é um esporte assim como futebol, basquete, natação, judô, etc. A diferença é, fundamental diferença. E fundamental diferença é que trata-se de um esporte não competitivo, ou seja, ninguém ganha e ninguém perde na ginástica geral. Na verdade, todos ganham por causa dos inúmeros benefícios que ela proporciona. Mas ela é considerada um esporte por estar vinculada e por ser orientada por uma federação esportiva. No caso, a FIG, Federação Nacional de Ginástica. Temos aqui, pessoal, algumas imagens da modalidade de ginástica. Ginástica de solo. A ginástica de solo é constituída por elementos gímicos e elementos acrobáticos. Nos elementos gímicos temos posições de equilíbrio, como, por exemplo, posições de avião, vela e bandeira. Elementos gímicos, temos o movimento de avião. Elevar um membro inferior, essa sigla aqui, MI, membro inferior, à retaguarda, mantendo o apoio sobre o outro membro inferior. Os membros inferiores devem estar em extensão e afastados. Induzir o tronco à frente, paralelo ao solo e em extensão. Olhar dirigido para frente, MS, membros superiores. Membros superiores afastado e em extensão, o prolongamento da linha dos ombros. Manter a posição durante 3 segundos, pessoal. Essa que é a posição do avião na ginástica. Vamos ver agora sobre a bandeira. Eleva o membro inferior lateralmente, mantendo o apoio sobre o outro membro inferior. A mão segura no calcanhar do membro inferior elevado. O
membro inferior estão em extensão e afastados. O tronco está na vertical. Manter a posição durante 3 segundos. É esta imagem aqui, pessoal. Ponte. Deitado em decúbito dorsal, que quer dizer de costa, apoiar as mãos no solo, a largura dos ombros, extensão completa dos membros superiores. O que seriam esses membros, pessoal? Nossos braços e antebraços. Elevando a bacia, membro inferior unidos e em extensão, olhar dirigido para as mãos. Espargata, frontal ou lateral. É este movimento, pessoal, da foto. Afastamento e extensão dos membros inferiores. Aproximar a bacia do solo. Tronco vertical e orientado para o membro inferior lateral, orientado para a frente frontal. Membros superiores estendidos lateralmente. Cabeça elevada e olhar para a frente. Salto tesoura. Tronco na vertical. Realizar uma impulsão com os membros inferiores. Elevar alternadamente os membros inferiores em extensão acima do nível da bacia. Os membros superiores devem estar em extensão, ao nível dos ombros ou em elevação superior. Recepção ao solo, com membro inferior unidos e em extensão em membros superiores em elevação superior, pessoal. É esta imagem. Salto em altura, estilo tesoura. Vamos ver agora sobre o movimento de vela, chamado vela. Em decúbito dorsal, o que isso quer dizer, pessoal? Com as costas ao chão. Elevar as pernas e o quadril, mantendo o corpo em posição de equilíbrio invertido. Os braços devem permanecer no chão ao longo do corpo. Quadril, tronco e pernas alinhados em um ângulo de 90 graus do chão. Ginástica acrobática. É a mais nova modalidade da FIG e é caracterizada pela execução de exercícios de força, equilíbrio, flexibilidade e agilidade. É um esporte bonito, dinâmico e espetacular para homens e mulheres. Engloba muitos movimentos de solo da ginástica artística em suas séries. Movimentos rítmicos que ligam os exercícios dinâmicos, estáticos e individuais. Vamos falar sobre elementos acrobáticos. Temos o rolamento, aspectos técnicos determinantes para a execução do rolamento. Pessoal, de acordo com o posicionamento da imagem. Flexão dos membros inferiores, colocação das mãos à largura dos ombros com os dedos afastados e orientados para a frente. Membros superiores e extensão e queixo junto ao peito. Elevação da bacia acima dos ombros com colocação da nuca no solo. Forte impulsão dos membros inferiores e manutenção do corpo bem fechado sobre si próprio durante o rolamento. Proteção dos membros superiores para a frente. Projeção dos membros superiores para a frente. Rolamento para trás. Membros inferiores fletidos e membros superiores em extensão à frente. Posição de cócoras. Colocar as palmas das mãos voltadas para cima e membros superiores fletidos. Repulsão dos membros superiores. Manter a posição engrupada e colocar os pés no solo. Retirar as mãos do solo e estender os membros inferiores.
Essa é a sequência, pessoal, do rolamento. Geralmente a gente gosta de brincar, né? Quando na infância a gente gosta de brincar de rolamento e às vezes faz isso de uma forma muito simples, muito leve. Apoio facial invertido, conhecido como pino. Aqui está a sequência de movimentos nesta imagem. Posição de afundo, membros inferiores de impulsão refletida, à frente e membros inferiores de balanço em extensão à retaguarda. Apoiar as mãos à largura dos ombros, com os dedos bem afastados e voltados para frente. Lançar os membros inferiores de balanço para vertical, seguindo do membro inferior de impulsão. Roda. Posição de fundo. Apoiar alternadamente as mãos com os dedos bem afastados. Primeiro a mão do lado do pé da impulsão, em seguida a mão do lado contrário. Os membros superiores devem estar em extensão à largura dos ombros. Passagem dos membros inferiores, afastados e em extensão, pela posição de apoio facial invertido. Apoiar alternadamente os pés no solo, primeiro a membros inferiores de balanço e em seguida o de impulsão. Na saída, elevação superior dos membros superiores. Elevação superior dos membros superiores. Esse movimento, pessoal, é conhecido como a estrelinha. A atividade. Copie e responda os exercícios em seu caderno. Estou à disposição no fórum para esclarecimento de dúvidas, alguma sugestão. Vocês podem estar comunicando comigo através do fórum, pessoal. Como se deu a origem da ginástica e por qual motivo? Muitas pessoas acreditam que ginástica não é um esporte. O que o texto fala sobre este assunto? A ginástica é um esporte? A ginástica de solo é constituída por elementos gímicos e elementos acrobáticos. Cite quais são os elementos de ambos. Apenas os elementos. Cite a característica da ginástica acrobática. E não se esqueça, ao sair de casa, não deixe de usar a máscara para a sua segurança. Bons estudos, Deus te abençoe e um forte abraço.